E aí pessoal, tudo certo? Então hoje eu vou estar passando para vocês as partes do micrômetro. Esse é o micrômetro externo. Vou explicar sobre as partes do micrômetro externo. E no próximo vídeo eu vou estar passando para vocês a parte de leitura, né? A aplicação do micrômetro nas peças e como vocês vão estar fazendo a leitura utilizando esse micrômetro externo. Então esse aqui é o micrômetro externo de 0,25 mitotoio. Esse 0,25 é a dimensão que ele é aplicado, então eu consigo medir peça de 0 a 25 milímetros. Maior que isso eu já preciso de um instrumento com uma abertura maior. E basicamente ele é de 25 em 25, então vocês vão estar encontrando sempre micrômetros de 25 a 25. Então o próximo vai ser 25-50, depois 50-75 e assim por diante. E também vocês podem encontrar micrômetros com a haste aqui, né? O fuso vai ser sempre padrão, do mesmo tamanho, né? De 25 milímetros, mas aqui o batente ele pode ter um batente ajustável, né? Então eu tenho vários batentes e eu vou estar só trocando o batente do instrumento para mudar a abertura dele de acordo com a minha necessidade. Depois eu mostro para vocês só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Então as partes do micrômetro. O micrômetro é um instrumento mais preciso do que o paquímetro, então justamente por essa precisão ele é um pouquinho mais pequeno, né? Ou ele é limitado nesses 25 milímetros de abertura, justamente pela forma construtiva do instrumento. Então quais são as partes do instrumento? Aqui na esquerda a gente tem o batente, que é essa parte aqui, redondinha, esse é o batente, e aqui na direita vocês têm o fuso, que ele é móvel. Então, parecido com o paquímetro, vocês têm um encosto fixo na esquerda e na direita aqui um encosto móvel. Para vocês fazerem o uso do instrumento, vocês vão estar sempre trazendo ele aqui na frente, fechando o instrumento, da mesma forma que quando vocês vão realizar a medição, que eu vou explicar depois, fechando ele, e ele vai ter que ter uma graduação aqui, mostrando para vocês que ele está zerado, certo? Aí vocês têm o arco, esse arco aqui, ele dá suporte para o batente ou para o encosto fixo e o encosto móvel, ele faz a união dos dois. E aqui embaixo vocês têm essa borrachinha, né? Esse material polímero que serve para vocês ter o isolamento do instrumento de vocês. Para quê? Para vocês não ter a transmissão de temperatura da mão durante a operação para o corpo do instrumento, né? Para não ter essa troca de calor. Então esse instrumento ele só vem com esse pequeno pedacinho de material isolante, mas alguns modelos vêm com uma isolação maior. Se eu não estou enganado, da Mitutoyo agora ele sempre vem com um material bem pequenininho aqui embaixo, né? Os modelos mais antigos eles vinham com a borracha até aqui assim, mais ou menos, para estar fazendo essa isolação. Esse modelo aqui ele já não vem mais com essa borracha desse tamanho. Aqui vocês têm uma trava, então se vocês precisar fazer o travamento do instrumento em uma determinada posição, mesmo esquema do paquímetro, o ideal é que vocês não travem o instrumento e tirem ele da peça, é que vocês façam a leitura, mas caso vocês precisem, né, ou essa possibilidade em algum determinado momento vai acontecer, vocês estão lá num lugar, numa máquina ou de difícil acesso, vocês precisam estar fazendo isso, e aí vocês vão travar. Aqui vocês têm dentro aqui, ó, essa parte fixa, que é a escala fixa, é chamada bainha ou denominada bainha. Aqui por fora vocês têm o tambor, que é essa parte móvel. Aqui no final vocês têm a catraca, que ela serve para vocês fazer o aperto. E aqui dentro, eu vou desmontar isso aqui para vocês visualizar. Eu tenho uma porca de ajuste e uma rosca. Então o princípio de funcionamento dele é um parafuso, certo? Aqui dentro vocês visualizam a rosca dele. Deixa eu só focar aqui. Olha, ele tem a rosca. E aí a resolução do instrumento, esse é um instrumento de resolução centesimal, né, de 1/100, ela se dá pelo passo da rosca, do parafuso e da porca, certo? Em função aí do meio milímetro
que tem no tambor. Então essas são as partes do instrumento. Como que ele vai funcionar? Vocês vão abrir, posicionar a peça no meio e apertar até a catraca fazer o trabalho dela. Por que vocês têm a catraca? Porque se vocês apertar pelo tambor, vocês aplicam muita força na hora de fazer o encosto dele na peça. E aí a variação de medida é muito grande. Então o que acontece? Vocês sempre vão estar utilizando o tambor aqui para aproximar ele, ou tanto para abrir quanto para fechar, e a catraca para vocês fazerem o encosto final antes de fazer a leitura da medição. Por quê, gente? Ele é mais preciso que o paquímetro por esse motivo também, porque aqui vocês sempre vão estar aplicando a mesma força no instrumento. Então se vocês de um operador para o outro, ele sempre aplica a mesma força. Lá no paquímetro não, lá no paquímetro cada um vai aplicar uma força diferente por não ter um parâmetro de aperto. Esse aqui, a mola, como ela é fabricada de forma padronizada, todos eles vocês realizam o mesmo torque na hora de fixar o instrumento na peça, certo? Então ele tem muita pouca variação por força aplicada no instrumento durante o processo. Então essas são as partes do instrumento. Aqui na borracha de isolação vocês têm a resolução dele e o tamanho, né, ou a abertura do instrumento de vocês. Então, conforme eu conversei aí com vocês no começo, esse aqui é um micrômetro ajustável, ou basicamente eu consigo ter uma aplicação muito maior do que o micrômetro que a gente estava visualizando as partes, né, que é o 0,25. Esse é um micrômetro de 0 a 150. Então ele está aqui na vedação dele, ó, 0 a 150 centesimal. E aqui eu consigo trocar essa haste, né, o batente, eu consigo trocar e tá trabalhando com outros batentes menores, certo? Então quando eu compro o instrumento, ele vem com os batentes de acordo com a minha necessidade. Então eu vou estar trocando o batente de acordo com o tamanho da minha peça ou a aplicação que essa peça vai ter. Aí eu preciso medir uma peça de 130 milímetros. Eu vou pegar a haste de 25 e o meu instrumento vai fazer a leitura do resto. Então, se a gente for olhar a parte do tambor aqui, a parte do tambor, a trava, somente essa parte de cima, ela é exatamente igual do instrumento pequeno, né, do instrumento de 0,25 milímetros. Ela é exatamente igual. Essa parte ela é padronizada, é padrão para cada instrumento. O que muda é só essa parte de abertura. Então aqui eu vou aplicar, eu quero medir peças de 0 a 25. Eu pego aqui a haste de 125 milímetros, travo ela no lugar, faço o zeramento. Depois eu vou explicar para vocês como fazer o zeramento, mas a princípio já está zeradinho, ó. Tá um pouquinho fora ainda, mas pouca coisa. E aí eu já posso usar. Quero medir uma peça maior. Venho aqui e troco as hastes de acordo com a necessidade que eu tenho. Então esse aqui é um micrômetro de 0 a 150 milímetros. Ele é utilizado quando eu tenho uma aplicação grande, né, uma vasta aplicação de peças de acordo com o que eu fabrico. Então às vezes não compensa eu adquirir um instrumento desse aqui, compensa eu comprar um menorzinho, né, de 25 a 50, um de 50 a 75 e assim por diante, que ele é mais barato do que comprar um desse aqui que eu consigo ajustar o valor. E aqui ele sempre vem na caixinha, no outro eu não mostrei, ele vem com os blocos padrões ou hastes padrões, como vocês preferirem falar, e ela é padronizada, né, pela norma. Então ela tem 50 milímetros com a tolerância de mais menos 0 microns, né? Então ela é 50 milímetros exatos nesse comprimento. Então quando a gente calibra o instrumento, a gente monta ele no meio, né? Vou pegar o menorzinho aqui, que é o de 25. A gente monta ele aqui no meio e faz o ajuste. Esse aqui não precisa, porque quando eu fecho ele vai encostar direto, então eu faço o zeramento por aí. No de 25 a 50 ou outros instrumentos eu preciso colocar o calço aqui no meio, né, o bloco padrão,
para estar fazendo esse ajuste, fazer esse zeramento. E por curiosidade aqui a gente tem, ó, a próprio bloco padrão, ele já traz a informação. Não sei se vai dar para ver direito. Ó, aqui vocês conseguem visualizar o título de conhecimento de vocês, que tem 20 graus. Então essa é a temperatura que o bloco padrão foi aferido, né, confeccionado e gabaritado nas dimensões. E quando a gente for fazer a calibração do instrumento, necessariamente ele precisa estar em 20 graus Celsius de temperatura para ter uma boa calibração. E esse aqui é um micrômetro interno, então ele tem o mesmo princípio de funcionamento, ele é bem parecido, né, com o outro, só que o que acontece? Ele é um micrômetro interno de 3 contatos, então a gente vai visualizar aqui, ó, micrômetro interno de 3 contatos, isso, ó, 30 a 35 milímetros, vocês vão visualizar, ó, tem 1, 2, 3 encostos, né, parecido com uma placa de torno, né, 3 castanhas. A gente tem 3 encostos, as partes móveis dele são as mesmas do que o outro instrumento. Diferente do outro, ele tem um sisteminha de engrenagem aqui dentro que faz as 3 cabeças, né, os 3 contatos abrirem e fecharem de forma uniforme. Então, justamente por processo construtivo dele, né, aqui vocês conseguem visualizar, ele tem pouco espaço para estar trabalhando ali dentro, então ele é bem limitado em questões de dimensão. Então esse é um paquímetro de 5 mm de abertura, e quanto mais pequeno, quanto menor for o instrumento de medição interna, o micrômetro interno, mais ou menor vai ser a variação. Então tem micrômetro aí menorzinho, micrômetro que vocês vão estar utilizando que é de 8 a 10 mm só de variação, vocês vão ter uma abertura de 2 mm só. E a parte da leitura é a mesma, vocês têm a escala, ela é um pouquinho diferente, né, que o outro instrumento, mas o processo de leitura é o mesmo que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Então basicamente são esses os micrômetros e são essas as partes móveis, só para vocês terem uma ideia.